Oi, gente! Antes de tudo, seja bem-vinda ao meu canal Núbia Estalbesante. Eu sou a Núbia Estalbesante. Eu tenho um canal aqui no YouTube e nesse canal eu mostro um pouquinho do meu dia a dia aqui no canal. Eu sou brasileira, sou de Recife, Pernambuco. Tenho 34 anos e vivo na Alemanha já há 13 anos. E eu queria falar um pouquinho pra vocês do que eu trabalho aqui. Gente, eu já trabalhei de bastante coisa. Logo quando eu cheguei aqui, eu fiquei 2 anos sem trabalhar porque eu tive que estudar e daí eu não podia trabalhar porque eu não era casada ainda. Mas o meu primeiro trabalho aqui foi tipo num stand de rua vendendo morangos na safra, né? Quando tem a safra de morango. E desse trabalho, desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar lá, eu trabalho já todos os anos. Todos os anos, na época da safra do morango, eu vendo os morangos. Geralmente tem um stand que fica em algum lugar do centrinho da cidade onde eu moro, mas 3 anos consecutivos, acho que se chama assim, né? Se não for, já escreve aqui embaixo como é que se fala. O meu chefe tinha alugado uma loja, então a gente tinha uma loja de bio-obst, né? No caso, frutas sem agrotóxicos, né? Ele tem tipo uma fazenda de frutas. Os morangos é por safra, só tem uma pequena... alguns meses no ano. Mas ele tem plantações de maçã, pera e bastante frutas, né? E da maçã ele faz o suco, geleia e vende lá produtos, né? Ele também fabrica macarrão, algumas coisas. Eu vou tentar postar para vocês aqui no vídeo algumas fotos da loja do ano passado. Esse ano, infelizmente, a gente não pôde vender o morango porque, por causa do problema do coronavírus, não pôde ser exportado às pessoas que colhem os morangos, que geralmente eles vêm da Polônia ou da Romênia, e esse ano não puderam vir. Então teve muita perca dos morangos, gente, porque o meu chefe não poderia trazer essas pessoas para colher os morangos, e alemão mesmo não quer fazer esse tipo de trabalho, só os estrangeiros mesmos. Então a gente não pôde abrir esse ano. Né? Mas quem sabe, se tudo voltar ao normal, o ano que vem eu estarei vendendo os meus morangos. E eu sou conhecida aqui na minha cidade como a fadinha dos morangos. Eu sou conhecida assim bastante, gente, principalmente os velhinhos que compram lá comigo. Eles me conhecem, sempre quando eu encontro na rua, dá um abraço, né? Agora não tá podendo dar abraço, né? Só fala oi de longe, tudo bem, como vai? Mas antes aí dava um abraço e perguntava, né? Porque eles vêm, aí a gente conversa, eles contam um pouquinho da vida deles pra mim, né? É bem assim, bem divertido, bem descontraído, e eu amo os meus clientes, todos eles, né? E então, esse foi o meu primeiro trabalho, e eu trabalho todos os anos, sempre é mais ou menos o que... às vezes começa na segunda semana de maio e vai até julho, ou então às vezes, dependendo do tempo, gente, é mais de acordo com o tempo mesmo, sabe? E depois, eu tive um trabalho num supermercado, eu limpava o supermercado, né? O meu trabalho era todos os dias, de segunda a sábado, eu ia sempre das 5 às 8 da manhã, e limpava tudo. Quando o supermercado abria, eu já estava praticamente indo embora, mas às vezes já ainda aparecia alguma coisa para fazer. Então também, como eu já falei aqui antes, eu sou bem conhecida porque eu já trabalhei, eu faço assim bastante amizade, e principalmente com as pessoas mais velhas, né? Eu tô sempre ali para ajudar alguém que precisa, mesmo que não seja a minha obrigação ou qualquer outra coisa, eu ajudo, gente, porque eu também um dia eu vou ficar velhinha, então eu espero que um dia, quando eu ficar velhinha, alguém me ajude quando eu precisar de ajuda. Então eu trabalhei 3 anos nesse supermercado limpando. Quando eu saí de lá, eu trabalhei 1 ano no supermercado como
repositora de frutas e legumes. Era um supermercado russo que tinha aqui bem pertinho da minha casa. E eu ia de manhã também, era das 5 às 8 da manhã. E daí chegava as frutas e verduras fresquinhas e eu tinha que fazer lá a reposição, tudo bem bonitinho. Quando o supermercado abria, eu já tinha ido embora, né? Nariz tá coçando. Eu trabalhei lá só 1 ano porque eu tive dificuldade, que as minhas colegas eram todas russas. Como era um supermercado para russo, eles só falavam russo. A chefe sempre pedia para eles falarem alemão e eles não falavam, né? No caso, os funcionários. Então daí ficou muito difícil para mim porque eu não aprendi a língua, porque eu não vivo na Rússia, eu vivo na Alemanha, então eu tenho que falar alemão, né? Então eu não me interessei para aprender o idioma russo e elas também não falavam o alemão, então para mim foi ficando cada vez mais difícil. Então daí eu saí de lá do supermercado russo. E daí eu fiquei um tempo em casa, acho que eu dei uma pausa de 1 ano, eu fiquei só em casa. E daí eu voltei a trabalhar. Eu trabalhei 3 anos em uma loja que vende assim um pouco de tudo, sabe? Ela vende decoração, aí tem a parte de fora que é coisas para jardim, ela vende terra para planta, vende semente para grama, vende produto de limpeza, assim, é tipo um supermercado, assim, tipo um supermercadozinho do Brasil, sabe? Aqueles de bairro que vende um pouco de tudo, lá vendia isso, só que lá não vendia, tipo, assim, muito tipo de comida, não tem, né? Era mais, assim, coisas pra casa mesmo. E lá eu trabalhei de 3 anos e meio, 4 anos, né? Eu trabalhei lá. A minha função era mais ou menos quase todos os dias o caixa, então eu trabalhava 4 dias na semana, 11 horas por dia, né? Era 4 dias na semana e às vezes quando alguma colega ficava doente eu tinha que trabalhar também. Então daí no primeiro ano eu fiquei trabalhando só 4 dias na semana, 11 horas por dia. Mas depois a minha carga horária foi aumentando porque o meu chefe começou a gostar muito do meu trabalho, porque eu trabalhava muito rápido, eficiente e eu era super simpática no caixa e o meu caixa sempre batia certinho. Então daí eles ofereceram para mim um outro tipo de contrato que eu fiquei trabalhando 5 dias na semana, praticamente 11 horas. E daí eu trabalhei um tempo e às vezes eu trabalhava aqui, a loja só era aberta de segunda a sábado, às vezes eu trabalhava a semana inteira até o sábado, porque alguém faltava, alguém ficava doente, então daí eu tinha que cobrir o colega. E daí, gente, ficou muito difícil pra mim, porque eu sou casada, né? Eu tenho que ter a minha vida particular e eu cuido da minha sogra. Já há muitos anos, eu acho que uns 10 anos mais ou menos. Eu, assim, antes, há uns 10 anos atrás, não era tanto como agora, gente. Eu fazia sempre faxina na casa dela, né? Ia na farmácia resolver alguma coisa que ela precisava, ia na rua resolver alguma coisa que ela precisava, que a minha sogra ela tem problema nos quadris e no joelho, então ela não consegue se movimentar tanto assim. Mas depois de um tempo, as coisas, a saúde dela foi ficando, foi piorando, né? Vamos falar assim, foi piorando, então foi ficando cada vez mais difícil pra mim. Então eu tinha que trabalhar, cuidar de 2 casas. Eu tenho 2 jardins, porque a casa onde a gente mora tem um jardim, a casa que a minha sogra mora tem outro jardim. Então era muito trabalho. Então daí eu tive que colocar uma pessoa pra fazer faxina na minha casa e eu fazia faxina na casa da minha sogra, pra vocês terem ideia, no domingo. Ou então, durante a semana, quando eu trabalhava no sábado, eu tinha 2 dias na semana livre, né? Então, em vez de dormir e descansar, eu tinha que organizar alguma coisa na casa dela, lavar roupa, tudo isso. Então, daí eu pedi demissão em 2019, quase no final do ano, porque esse tempo que eu trabalhei lá, eles têm tipo, a área da frente é mudada praticamente várias vezes no ano, porque são coisas assim, praticamente com a estação, ou então assim, carnaval,
a parte da frente é toda materiais de coisas de carnaval, decoração, fantasias, tudo. Aí vem a Páscoa, tudo de Páscoa. Aí vem, no caso, Halloween, Alhas, a festa do Dia das Bruxas. Aí depois, o Dia das Bruxas, já começa a gente Natal. E daí vocês não têm ideia como é. Natal, eles têm tipo bem assim, bem amplo de decorações de Natal, né? Praticamente de várias cores e vários tipos de coisa. E eu ficava responsável por isso. Então no Natal eu ficava desesperada. Vocês não têm ideia de quanto trabalho que era. Então daí um dia na semana, às vezes que eu tinha livre, no outro dia quando eu chegava lá, tava tudo uma bagunça, porque a colega que tinha que fazer o meu trabalho não fazia do jeito que era pra fazer, não fazia reposição de coisas, né? Porque no caso aí faltava, vou falar assim um exemplo, né? Faltava bolinhas brancas, tinha que repor as bolinhas brancas do tamanho que tava faltando. Faltava arvorezinha que eles têm, tipo os pinheirinhos de vários tamanhos, faltava, tem que fazer reposição, e elas não faziam. Então quando eu chegava no outro dia tava aquela bagunça. Então eu pedi demissão em 2019, eu acho que em setembro, pouco antes de começar já a repor as coisas, começar a preparar a loja para receber as decorações de Natal. E daí desde esse tempo a saúde da minha sogra foi piorando cada vez mais. E agora, momentaneamente, eu tô praticamente afundando de trabalho, né? Ela tá bem doente e eu não tenho praticamente quase tempo pra nada, né? A minha vida é sempre aqui em casa e lá, aqui em casa e lá. E é bom porque é uma casa do lado da outra, né? A gente só tem uma casa no meio que divide a diferença das casas. E pra ela eu faço comida agora, que antigamente ela fazia pelo menos o café da manhã dela, né? Mas agora ela não faz mais. Ela limpava as partes íntimas dela, agora ela não faz mais, agora sou eu que tenho que fazer, trocar calcinha. Ai, gente, até os medicamentos agora eu tenho que dar, né? Mas, olha, eu vou dizer pra vocês, há 4 semanas atrás ela tinha o problema corporal, né? Que ela não conseguia mais fazer as coisas. Mas ela tava boa de cabeça. Mas há 4 semanas atrás ela teve um problema e a gente acha que ela teve um pequeno AVC. Mas ela não quis ir pro médico porque ela fala que sempre, se ela for pro hospital, eles não deixam ela sair mais de lá e lá ela vai morrer sozinha, porque agora essa situação do corona a gente não pode nem ir visitar, né? Então ela fala que não quer ir. O nosso médico veio em casa, ele vem toda semana em casa ver como é que ela tá e tudo, mas ele não é neurólogo, né? Pra ver o que tá acontecendo na cabeça dela, né? Ele é clínico geral. Então, há 4 semanas atrás, ela teve esse problema, a gente levou no hospital, o médico falou que ela tinha que ir para um especialista e ela falou que não queria. Então a gente trouxe para casa e a gente viajou de férias, ainda estava tudo bem. Quando a gente voltou das férias, uma semana depois, ela começou a ter problemas para falar. Ela conseguia ainda falar 3, 4 palavras de uma frase pequena, corretamente. A gente ainda entendia. Mas agora, ninguém entende mais o que ela fala. O médico não entende, a gente não entende. Eu fico desesperada para entender o que ela quer falar, né? Eu fico lá, às vezes, assim, ela fica lá falando e eu fico tentando adivinhar o que é, né? Às vezes ela ri de um lado e eu dou gargalhadas do outro, porque, gente, é assim, é engraçado, sabe? Chega a ser até doce, porque ela quer falar as coisas, mas ela não consegue. E ela ri e eu rio também, porque ela fala várias palavras. E entre essas palavras ela fala a palavra do que ela tá precisando. Então daí eu tenho que ficar lá concentrada. E hoje de manhã eu fui lá pra fazer o café da manhã dela. Aí ontem eu fiz um macarrãozinho pra ela. Aí ela tava falando que ela queria falar pra mim que quando eu for servir hoje o almoço dela, o macarrãozinho, eu cortasse ele bem pequenininho, porque tava grande o macarrão. E o macarrão já é dos pequenininhos que eu comprei, gente. Mas daí ela falava, eu quero que você corte a festa.
né? E daí ela falava algumas palavras que eu não entendia, né? Que às vezes ninguém entende de umas palavras que nem existem. E daí eu ficava falando pra ela. Ela falou na cozinha. Aí pra falar a cozinha ela falava no porão, né? No quela. Aí eu fui na cozinha. Aí eu pegava as coisas e ficava mostrando pra ela. Isso. Ela, não. Isso, não. Aí eu tirei a cafeteira da tomada pra ela. Você tá falando da cafeteira? Não. Aí eu fiquei pensando, né? Meu Deus, o que ela quer dizer, gente? Aí eu fui na geladeira, peguei a panelinha que tava lá com a comida, que ontem eu cozinhei o macarrãozinho, aí eu fiz a porçãozinha pra ontem e pra hoje. Aí eu peguei e falei pra ela, você tá falando disso aqui? Ela, sim! Aí eu perguntei pra ela, você quer o quê? Que eu esquente pra você comer agora? Não. Aí eu perguntei pra ela, é pra cortar o macarrãozinho? Aí ela falou sim. Aí ela põe a mão assim, né, na perna e fala, ai meu Deus. Aí eu fico rindo e ela fica rindo, né? Mas assim, gente, ela não consegue mais falar e daí as coisas estão mais difíceis. Hoje de manhã eu tive que ir no médico pra pegar um planejamento dos medicamentos dela, para eu ver quais são os medicamentos, para quê e quais os horários que ela tem que tomar, porque muitas vezes eu tava encontrando medicamento caído no chão e ela toma remédio para coração, porque ela tem problema de, acho que se chama arritmia, né? O coração dela não bate certinho, né? Então ela tem que tomar esse remédio pro coração. Ela toma remédio para afinar o sangue, ela toma remédio para tontura, para enjoo, ela toma 2 tipos de remédio para dor. E gente, vocês não têm ideia de quantidade de medicamento que é. Eu acho que só de manhã deve ser uns 6, 7. À tarde tem 2 e à noite tem mais 2, porque ela toma remédio também para dormir, porque se ela não tomar remédio para dormir, ela não dorme. Então daí eu tô tendo muito trabalho. Daqui a pouco eu vou lá, que é pra dar o banho de gato dela, né? Pra limpar ela, ajeitar o cabelo, porque a minha sogra é muito vaidosa, gente. Vocês não têm ideia. Ela sempre quer estar assim, cheirosinha, com o cabelo arrumado, sabe? Então daqui a pouco eu vou lá pra dar o banho de gato nela, trocar a calcinha, trocar a camisola, né? Pentear o cabelo dela. E eu vou perguntar pra ela se ela quer aparecer bem rapidinho, só dando um tchauzinho pra vocês, né? Pra vocês verem ela. Mas é isso, gente. Eu já falei pra vocês do que eu trabalhei aqui. Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Mas a minha atual função é cuidar da minha sogra, cuidar da casa dela, cuidar da minha casa. Então, assim, eu sou dona de casa e cuidadora de uma senhorinha. É esse o meu trabalho aqui agora, momentaneamente. E, gente, obrigado por vocês terem visto esse vídeo até o final, porque só foi falando. Pode ser que para vocês seja sem graça esse vídeo, mas não deixa de avaliar o vídeo. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo. Tá legal, gente? Beijo, até o próximo vídeo. Jetzt kannst du. Das ist meine Schwiegermutter, Helga. Ja. Ja, werdest du bestimmt wieder gesund, ne? So, und dann tschüss, Helga.